Uma coisa a gente entendeu sobre o Orochimaru: ele era fascinado pelos Uchihas e os olhos Sharingans, tanto que tentou roubar o corpo do Sasuke e do Itachi, os últimos Uchihas vivos. Mas isso abre uma dúvida: por que ele não roubou o corpo de um Uchiha antes do massacre Uchiha? Vem que eu vou te explicar. Ninjas Uchihas, Ezeki aqui para mais um vídeo. Orochimaru é certamente o vilão mais cruel de Naruto. Ele pode não ser o mais poderoso e nem ter sido o vilão final, que é uma pena, mas não teve em Naruto um vilão tão amedrontador quanto o Orochimaru. O cara era mau, usava todos ao seu redor como ferramentas descartáveis, escravizava vários outros e usava centenas como cobaias para os seus experimentos. Fale o que quiser dele, mas o tio das cobras é o melhor vilão de Naruto. Uma pena que ele tenha sido tão estragado pelo Kishimoto em Boruto e no final de Naruto. Enfim, uma das coisas mais legais no Orochimaru, além desse jeito cruel dele, era suas ambições, e entre elas a principal era obter todos os jutsus já criados, principalmente os Kenjutsus, que são os jutsus proibidos, e para isso ele buscava a imortalidade. E uma coisa que ele queria também era o corpo do Sasuke, e não porque era um corpão, mas pelo Sharingan que o Sasuke possuía. E como o Sasuke era o único Uchiha vivo, ele virou alvo do Orochimaru, e tem sentido sim de porque que ele tentou só pegar o Itachi e o Sasuke. O Orochimaru foi introduzido durante o exame Chunin no arco da Floresta da Morte, onde ele encurrala o time 7 e toca o terror nos moleques. Não tem ninguém que não se arrepia com a primeira aparição do Orochimaru como uma ninja da grama na Floresta da Morte, porque realmente passa um medo muito forte essa cena, que é muito bem construída. Aqui nesse combate, após o Sasuke derrotar ele, por assim dizer, o Orochimaru se solta e paralisa ele e a Sakura e coloca a marca da maldição no Sasuke. E aqui ele já demonstra saber quem é o Sasuke e que ele é irmão do Itachi. Mais tarde, durante a invasão de Konoha pelos ninjas do som e da areia, no combate dele contra o terceiro Hokage, descobrimos um pouco mais sobre o Orochimaru, que ele era um ninja da Folha, mas que em prol dos estudos dos jutsus proibidos acabou por matar várias pessoas da Folha, de civis comuns até ninjas zambus, e depois de enfrentar o terceiro Hokage, ele foge e abandona a Vila da Folha. E é aqui que mora o detalhe: quando o Orochimaru abandona a Vila da Folha, ele ainda não havia dominado o jutsu da imortalidade, onde ele rouba o corpo de outra pessoa. Durante o combate com o terceiro Hokage, podemos ver o verdadeiro rosto do Orochimaru roubado ali. E com isso entendemos uma coisa: ele só dominou o jutsu de trocar de corpo após deixar Konoha. Tempos depois, a Akatsuki percebe que o Orochimaru era uma grande pedra no sapato para todo mundo e decide chamar ele para entrar para a Akatsuki, e ele entra depois de um tempo. E depois de um tempo, o massacre dos Uchihas acontece e o Tobi traz o Itachi para Akatsuki. E ali o Orochimaru vê a oportunidade perfeita para roubar o corpo do prodígio dos Uchihas. Afinal, ele já sabia quem era o Itachi, como vemos ele lá observando ele treinando. Ele até tenta roubar o corpo do Itachi, só que o Itachi é mais forte que o Orochimaru e ele se dá muito mal nessa. Tanto que depois disso o Orochimaru abandona a Akatsuki e vai se esconder em vários dos seus esconderijos, e depois de um tempo coloca o seu plano em ação para pegar o corpo do Sasuke, motivando ele com a vingança. Bom, a gente já entendeu que o jutsu da troca de corpo foi dominado após ele deixar Konoha, mas se ele queria tanto assim o Sharingan, que ele invejava até o Kakashi por isso, por que ele não roubou o corpo de algum Uchiha antes? Afinal, vários Uchihas tinham o Sharingan. Bom, temos 3 motivos para ele não ter feito isso. Primeiro, eu posso pedir para você se inscrever aqui no canal. O Morador de Konoha é um canal focado em falar de tudo que abrange o universo de Naruto. Estamos começando agora, então eu acho que eu preciso muito da sua ajuda. É um momento muito crucial para a gente conseguir chegar a mais pessoas e conseguir atingir aí a meta de monetização do YouTube. Estou sendo super sincero com você, porque eu realmente preciso da sua ajuda, que é fã de Naruto, que assiste aqui. Eu quero criar muito mais conteúdo. Eu já tenho um outro canal que eu tenho
sobre filmes e séries, só que lá o conteúdo de Naruto não bomba, a galera não gosta de assistir o mundo dos animes, e eu tenho uma paixão para falar de animes, explorar coisas que as pessoas não exploram no mundo dos animes, como esse tema e outros temas sobre Naruto, por exemplo, e eu quero trazer pra cá. Por isso eu criei o Morador de Konoha, onde você, fã de Naruto, assim como eu, que eu sou apaixonado, que cresci assistindo Naruto, possa ver essas coisas, essas ideias, essas possibilidades aqui. Eu pretendo trazer outros animes também para esse canal aqui, mas o foco sempre é na Naruto, que é o melhor anime do mundo, na minha opinião. Eu tenho certeza que você que é muito fã de Naruto também é. Então se você puder estar clicando no botão de inscrever-se e está acompanhando eu a produzir esses conteúdos e até sugerir outros vídeos, vou ficar muito feliz de ter você aqui comigo. E tenho certeza que os conteúdos vão te agradar, porque são ideias muito interessantes, e se você sempre quiser sugerir alguma ideia, eu estarei aceitando e estarei divulgando o seu nome aqui como o grande portador dessa ideia. Se você puder estar clicando em inscrever-se e até deixar um like, vai ser uma ajuda muito incrível. É só isso que eu te peço, mas se você quiser só continuar acompanhando os vídeos, já é uma coisa muito boa. Muito obrigado e vamos seguir. Motivo 1. Ele havia acabado de dominar a técnica e ele tinha um limite de tempo de uso. Bom, a verdade é que o Kishimoto não explicou como funciona a técnica de troca de corpo do Orochimaru. A gente chegou a ver ela em execução mais ou menos 2 vezes. No clássico, durante a missão de resgate do Sasuke, onde ele pega o corpo de um prisioneiro dele, mostrando um cobrão pra ele, literalmente. E depois com o Sasuke meio que dentro dele, quando ele iria matar o Orochimaru. O que Naruto mostra pra nós é que o Orochimaru tem essa técnica dominada há muito pouco tempo e ela tem um tempo de uso, ou seja, ele não pode pular de corpo em corpo quando quer, pelo menos é o que parece até o momento que ele tenta roubar o corpo do Sasuke. Ele só havia usado a técnica 2 vezes, roubando o corpo de uma mulher após abandonar Konoha depois de alguns anos, que é o rosto que ele revela lá na luta contra o terceiro Hokage, e o segundo é o corpo do prisioneiro que ele mostra a cobra literalmente. E como eu sei disso? Bom, é que lá na frente, quando o Sasuke vai matar o Orochimaru, o Sasuke meio que aparece dentro do Orochimaru e ali podemos ver os 2 corpos roubados pelo Orochimaru. E o tempo de uso é mais pelo fato dele ter esperado até ficar bem mal com o corpo mal. E isso aí levou uns 3 anos mais ou menos, ao que parece na história de Naruto. Motivo 2. Konoha estava em alerta para os seus movimentos. Bom, mesmo que Orochimaru voltasse a Konoha para sequestrar um Uchiha e roubar o corpo dele, isso não seria tão fácil, pois como ele havia deixado Konoha uns anos antes, Konoha estava com os alarmes ligados para quando ele aparecesse, sem falar que nessa época o Hokage era ninguém menos que o Minato, e mesmo que fosse após a morte do Minato, Konoha ainda estava em alerta, pois a raposa havia acabado de atacar a vila, então talvez não seria tão fácil, e sem falar também que a própria polícia da Folha na época era feita inteiramente por Uchihas, mas esse ponto eu não levo muito a sério, pois o Quarteto do Som invadiu a Folha numa facilidade. Assim como o Orochimaru, que estava lá de boa no exame Chunin e ninguém notou que aquele cara era meio suspeito, nem a Anko, que havia acabado de lutar com ele na Floresta da Morte. Naruto e seus momentos sem lógica. Motivo 3. Não podia ser qualquer Uchiha. E o principal motivo é que o Orochimaru não queria qualquer Uchiha, ele queria o Uchiha certo. E quem era o Uchiha certo? Uchiha Itachi. O Orochimaru queria o corpo do Itachi desde que viu ele quando criança. Afinal, o Itachi era o prodígio dos Uchihas e um dos mais fortes do clã. Por isso, quando ele, o Itachi, entra para Akatsuki, ele tenta roubar o corpo do Itachi, pois o Orochimaru sabia que ele era muito forte, tanto que ele havia exterminado o próprio clã junto com Itachi. Porque roubar o corpo de qualquer Uchiha não iria adiantar nada. Ele queria ter o corpo que, primeiro, fosse forte como o Sasuke e o Itachi, e segundo, seja um verdadeiro herdeiro do Sharingan. E o Itachi e o Sasuke eram nada menos, nada mais da linhagem principal dos Uchihas, pois o Fugaku, pai deles, era o líder do clã. Por isso, o Orochimaru queria o corpo deles. Outras opções de Uchihas para ele seriam bem interessantes, é o Shisui e o próprio Fugaku, que eram Uchihas bem poderosos também.
Mas existe outra dúvida. Por que o Orochimaru não implantou os olhos Sharingans nele, assim como o Danzo e o Kakashi fizeram? Bom, clica aqui nesse vídeo para você entender, e se ele ainda não estiver disponível, basta estar inscrito aqui no canal, que logo mais ele sai. Deixe as notificações ativadas para você não perder, e se gostou do vídeo, deixa um like para fortalecer esse vídeo. Fique com Deus, valeu!